Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Eu tenho o prazer de receber aqui mais um convidado maravilhoso, uma pessoa que eu tenho grande apreço, nosso eterno deputado Nilton Salomão, queridíssimo, conhecido na sua região como Salomão, deixou na Assembleia Legislativa grandes leis, a gente até estava comentando aqui da importância dessas leis para a sociedade, e que hoje eu tenho o prazer de recebê-lo aqui para falar sobre o seu livro, que é Educação Financeira. Nilton, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Fala um pouquinho para a gente da sua proposta aqui com esse livro. Então, Flávia, primeiro, poxa, que honra estar aqui com você. Eu tenho acompanhado aí o seu podcast, que tem essa característica de permitir as pessoas falarem mesmo, né? Inclusive as polêmicas que são geradas aqui, que são muito interessantes. Você sabe, eu tive aqui na Assembleia 4 mandatos, 2 integrais e 2 em 2 anos, né? Um deles foi até como titular também, que foi aquela reviravolta da eleição de 94. Mas eu também tenho uma história que vem da minha vida como economiário, que é o bancário da Caixa Econômica, onde eu fui também gerente por longos anos. E essa experiência de gerente me trouxe essa preocupação com a questão de como as pessoas lidam com o dinheiro. Eu sempre mantive isso, inclusive quando eu era deputado, eu continuava fazendo palestras sobre educação financeira, porque nós vivemos num sistema capitalista. O dinheiro, se você não tem ou se você não sabe usar, isso vai gerar problemas na sua vida, ou no presente ou no futuro. E dessas palestras que fiz em universidade, em empresas, em escolas, isso acabou me animando de escrever um livro, não é? Que é exatamente esse livro, Educação Financeira, numa perspectiva, numa abordagem comportamental. Quer dizer, não é um livro para ensinar, aplicar aqui e ali e tal, apesar da gente mostrar, dar algumas dicas do comportamento na aplicação, mas é um livro para que aquele cidadão, aquela cidadã que tem dificuldade de movimentar o seu suado dinheiro, que ele e ela possam ter no livro, tanto nas experiências que eu conto ali, que eu vivi como gerente, como em algumas sugestões de hábitos, não é? Eu criei no livro um negócio chamado PCA, Pontos Concretos de Atenção, que é aquela coisa que a gente fala, explica uma coisa, explica outra, tal, mas o ideal é quando a pessoa vai praticar, né? Então ali tem orientações, por exemplo, se você tem dificuldade de cuidar do seu dinheiro, escreva o que você gasta. Porque quando você escreve, você está vendo ali. Uhum. No livro eu digo que o cartão de crédito, né, ele é mágico, não é, Flávio? Porque no cartão de crédito, você pega o cartão de crédito e você faz o que você quiser, né? Você chega numa loja, você chega em qualquer lugar, é maravilhoso. Ele é mágico, mas é uma mágica que no final do mês dói, e muitas vezes as estatísticas mostram isso, levam a dificuldades extremas. Nós temos hoje um percentual elevado de jovens, pesquisa feita pelo Serasa, elevado de jovens já endividados com cartão de crédito. Então, eu resumiria o livro dizendo o seguinte: o livro ele busca dar às pessoas, né, a compreensão de como cada um age com dinheiro e métodos, instrumentos, maneiras de agir para mudar e para valorizar o suado dinheiro. Você vê na família, com a questão da mulher, que a gente pode falar aqui, do jovem, do idoso. Então, traz, a partir da experiência que eu tive como gerente, eu cunhei uma frase que eu digo assim, né? Eu vi gente que ganhava bem e vivia mal financeiramente. E vi aqueles que ganhavam mal e viviam bem financeiramente. Então, a abordagem passa por aí. Nilton, é interessante você trazer essa temática para a gente aqui, porque a nossa proposta do podcast é justamente levar ao público informações que, de repente, eles não tenham e nos canais mais práticos possíveis. E o Fala Pública Podcast, ele tem esse intuito, essa pegada de você falar um pouquinho para a sociedade que não conhece, não tem uma informação mais aprimorada.
a respeito de vários assuntos. E falar sobre educação financeira é muito importante porque, como você mesmo disse, Salomão, 90% hoje dos jovens até 24 anos praticamente estão endividados. Nós criamos setores de super endividados. E eu não sei se você sabe, mas, Salomão, um dos maiores problemas hoje na vida de casais e famílias é a vida financeira. Temos uma estatística que mostra o seguinte: 26% dos casamentos acabam por conta das finanças. 26%. Ou seja, mais, quer dizer, resumir, de cada 4, um acaba por conta. E nós falamos disso no livro, porque aí também, Flávia, tem algumas questões. Primeiro, está presente o machismo nosso, dos homens. De um modo geral, o homem não fala de dinheiro na família. Nunca. São raros. Então, não fala. Aí tem um caso que eu conto, vou repetir aqui, se você me permitir. Claro. Eu, gerente da Caixa, recebo uma senhora, me procurou, dizendo que meu marido faleceu, e eu vim aqui saber da conta e tal. Ela não tinha conhecimento absolutamente de nada da vida financeira, não tinha experimentado lidar com o banco, com dinheiro. Sabe o que aconteceu? Um Ricardão se apaixonou por ela. Ela não era tão bonita, mas ele se apaixonou. E aí a consequência, limpou o dinheiro dela todo. Nossa. E ainda limpou parte do patrimônio. Aí os filhos perceberam e conseguiram ainda proteger uma parte do patrimônio. Então ali a gente diz, quer dizer, tem até uma sugestão, né, para as mulheres procurarem abrir conversa sobre orçamento, o dinheiro, sobre em casa. Não é fácil. Eu até digo assim, olha, tente a primeira vez, se houver resistência, recuo, volte, vá com jeitinho até conseguir, porque também a gente também tem que procurar sempre fazer o entendimento das famílias. Mas é fundamental na família. Relato outro caso aqui, um amigo bancário, da Caixa Bancário, e o deputado da minha sala, ele me procurou, e quando eu fechei a porta, ficou só eu e ele desabou a chorar. Eu disse, ele será que está com uma doença grave, algum problema? Ele falou, Salomão, pelo amor de Deus, me arruma um emprego, me arruma um trabalho. Eu falei, mas o que houve? Ele disse, olha, eu me aposentei. E ao me aposentar, a renda diminui, porque deixa de ganhar comissões, esses penduricalhos todos. E eu não tenho coragem de dizer para minha mulher e para os meus filhos que o nosso padrão de vida mudou. Pelo amor de Deus, se arruma um trabalho, eu quero trabalhar para ver se eu consigo manter o padrão de vida para minha família. E aí fica exatamente o exemplo de quando você não conversa em casa sobre as finanças, o filho não tem noção, às vezes ele exige aquilo que já não se pode dar, a esposa, ou até quando a esposa também participa da renda, que hoje nós temos já muita participação das mulheres na renda familiar, né? Mantenedoras do lar. Né? E também tem essas que a gente também fala sobre isso. O papel da mulher e as finanças. Você sabe que a mulher, cada dia mais, ela ganha conhecimento. Nós temos empreendedoras extraordinárias, mas ainda temos muitas que precisam, e eu indico, precisam estudar um pouco mais, ter um pouco mais de educação financeira para saber administrar aquilo que ela ganha com dificuldade muitas vezes. E tem casos, a Lei de Maria da Penha agora prevê uma situação, porque vamos voltar ao tradicional machismo, né? Uhum. A lei já prevê, a Lei Maria da Penha prevê algumas questões no campo financeiro e patrimonial. Por exemplo, estava havendo um processo muito interessante, vale a pena dizer aqui. Casal de namorados, né? O menino, o rapaz e a menina. E o que ele fez? Ele não tinha condição de pegar um empréstimo, ele pegou em nome dela, da namorada. Muito bem, só que depois a namorada queria desmanchar. E aí? Como é que desmancha? Como é que ia pagar todo mês? Esse caso, ela foi para a justiça se amparar na Lei Maria da Penha, que prevê, não é, quando fica evidenciado uma exploração financeira
da mulher, ela tem os seus direitos assegurados. Mas isso tudo precisa ser orientado e falado, e aí está no livro. Salomão, eu acho interessante a gente falar sobre educação financeira, porque há bem pouco tempo, projetos de leis na Alerj tramitaram para levar essa matéria para as escolas. Como é que os jovens, hoje em dia, muitos deles estão começando no mercado de trabalho, conseguem lidar, muitos deles, com os seus recursos e, de repente, se endividam? Então, assim, a proposta na Alerj era levar essa educação financeira para as idades um pouco mais abaixo, no ensino fundamental, para a criança começar, porque, como você mesmo disse, Salomão, a criança hoje ela não sabe qual é o nível que o pai está, em que se encontra a família econômica, e ela vai exigir: ah, pai, me dá um dinheiro, vamos sair, porque você cai às vezes do padrão, como você contou dessa família aí, e a criança não sabe. E como é que a gente consegue, Newton, trazer para dentro do seio familiar essa educação, essa mudança de comportamento? Como é que a gente traz isso? Eu particularmente defendo e vou defender politicamente, pelo menos no ensino médio, que é onde no âmbito estadual podemos influenciar mais, e o jovem ali está no ensino médio, ele está entrando com 14, 15 anos, 16, dependendo da situação, pelo menos ali, porque ele está começando a vida dele, no mínimo ali. Ele está começando a vida dele, ele tem que ter essas orientações. Eu digo, o nosso sistema é capitalista. Total. Se é capitalista, envolve o dinheiro é fundamental nas relações. Então ele precisa ter essa orientação. Agora, na família há um complicador começando pelo tradicional machismo nosso dos homens de não falar em casa sobre dinheiro. Eu tenho uma visão também que a gente precisa criar nas escolas, a chamada escola de paz. O que eu imagino a escola de paz? Não sei se alguém vai ouvir, vai se animar com isso. Nós hoje temos pais que se tornaram pais sem terem uma preparação para serem pais. Isso não só em finanças, em tudo, na vida sexual, na vida financeira, na vida social, Nós precisamos, os resultados dos alunos nas escolas, muitas vezes são péssimos, porque essa criança está enfrentando em casa extremas dificuldades. Eu sou muito fã e admiro muito quando você implanta os aspectos socioemocionais na escola, percebendo o aluno, orientando um pouco a família. Claro que isso custa um pouco mais, você tem que ter psicólogos ali acompanhando. Mas nós vamos ter isso, e a escola de paz pode nos ajudar também nessa orientação dos pais, porque, de um modo geral, vem do comportamento dos pais, a atitude e a reação dos filhos. Salomão, eu te pergunto isso pelo seguinte: nós estamos vivendo hoje numa sociedade quebrada financeiramente, o Estado está em recuperação fiscal até hoje, né? Passando por dificuldades aí que a gente vê o rombo no orçamento. Isso reverbera para dentro das famílias, porque o servidor público ele já fica preocupado se vai ter o salário dele ou não. E aí começa aquele movimento do tipo, será que eu vou ter que fazer isso? Será que eu vou ter que trocar isso por aquilo e tal? E eu te faço a pergunta seguinte: como você muda uma sociedade que já está quebrada? Bom, aí nós temos que colocar duas questões. A primeira questão é da economia, da situação do país, do Estado, mas nós não podemos deixar também de abordar a questão do comportamento das pessoas, porque senão acontece muito, né, de você justificar a sua atitude com o Estado, com o Brasil. Claro que tem essas responsabilidades, sim, mas você tem a responsabilidade com você mesmo. Olha, as estatísticas mostram que quem poupa mais são aqueles que ganham mais, é claro. Mas, Flávia, nós temos estatística, um percentual menor, é claro, de pessoas que têm renda per capita na família. O que é renda per capita, né? Se você tem 4 pessoas na família
e, enfim, a renda somada dá R$3.000, você tem uma renda per capita de 750, que é pouco, né? Uhum. E assim mesmo essas pessoas conseguem poupar. É uma questão de prioridade. Eu sei que muita gente vai criticar, pô, é fácil o camarada falar, deve estar ganhando bem. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de estatística que eu vejo, porque é uma questão de priorizar. Se você me permitir, vou contar uma história aqui muito peculiar da minha vida, mas talvez ajude a explicar isso aí. Eu tive uma infância muito difícil. O papai ganhava menos do salário mínimo, porque ele era encostado do INSS. Essa palavra não usa mais, né? Mas antigamente falava encostado. Quando tinha um problema de saúde, ficava afastado e não ganhava o valor integral. Ganhava acho que 70%, 80%. Era essa a nossa renda. Para o papai, mamãe e mais 3 filhos, eu e mais 2. Uhum. Então, nossa vida era muito difícil. Eu, quando comecei a trabalhar, fui ganhar salário mínimo também. E muita dificuldade, ajudava o papai e tal. E precisava de muitas coisas, também a casa e eu. Mas eu tinha um sonho, que na verdade era uma necessidade, que para mim era um sonho. Não é? Vou contar isso aqui, enfim. Nós não tínhamos banheiro dentro de casa, porque nós morávamos num terreno que tinham 3 casas e tinha um quartinho que tinha um vaso sanitário e a gente usava ali. Mas não tinha o banheiro dentro de casa. Nossa. Então, você que está nos assistindo aqui, talvez hoje só talvez algum familiar seu do antepassado tenha vivido isso. Eu conheço pessoas que vivem isso hoje. Eu conheço. Nós temos ainda aqui. Muito. Eu me lembro aqui no Pavão. E não é só em comunidade não, Salomão. Não é comunidade não. Mas eu vi isso aqui no Pavãozinho, Cantagalo. Lá em cima tem uma localidade chamada Caranguejo, onde eu vi isso lá. Mas, ao viver isso, você imagina como é que você faz de noite? Como é que se resolve? Com frio danado, ainda mais. Eu moro e vivo em Teresópolis, daqui é a minha cidade. Isso me incomodava muito. Eu lembro uma vez que uma menina se encantou comigo e resolveu ir na minha casa me visitar. Quando eu vi aquela menina lá em cima, eu falei, meu Deus, saí igual um doido, não deixei ela descer, de vergonha. É uma bobeira minha, porque devia dizer o seguinte, essa é a minha vida, se você gosta de mim, essa é a minha vida. Mas o jovem, às vezes, né, tem essas bobeirazinhas. E o que eu fiz? Eu tinha todas as dificuldades. Tinha que ajudar o papai, a mamãe, com saúde, com remédio, com comida. Mas eu deixava de ir, às vezes, a uma festa, comprar uma roupa e guardava. Comecei a guardar para poder fazer um banheiro. E salário mínimo. Depois de um tempo, eu tinha um dinheiro, consegui ter um dinheiro, que dava para fazer a estrutura do banheiro. Mas faltava as louças, os metais, aquelas coisas. Eu fui numa empresa, numa loja, e expliquei a minha situação. O camarada lá fez um parcelamento para mim longo. E eu fiz o banheiro. Olha que honra, hein? O dia que eu entrei naquele banheiro pela primeira vez... Você olhou e viu aquilo. Eu lembro até hoje, as louças eram azuis e o sol batendo no basculante, né? E aquilo refletindo. Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você olhou e você falou, não estou acreditando. Então eu estou contando isso para dizer o seguinte, a questão financeira depende, claro, todos nós temos boleto para pagar, mas depende também muito do que é prioritário para você. O que é prioritário para você. Tem ali no livro uma dica que eu trouxe de um outro livro publicado há muitos anos, O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele chama da regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Ele diz assim, pague-se primeiro. O que é isso? Normalmente você ganha seu salário, aí você vai pagando conta, tal. Se sobrar alguma coisinha, você guarda. Ele disse que não. Primeiro você pague. Como é que você paga? Vou pagar uma roupa que eu comprei? Não. Pague-se primeiro é separar 5, 10, 15%, de acordo com o que você pode. E colocar lá. Colocar na poupança. Quando eu digo na poupança, é no primeiro momento, né? Depois, evidentemente, você faz a melhor aplicação. Pague-se primeiro. A história de quem conseguiu ter uma vida digna e até formar patrimônios mais grandiosos, começa com essa regra de ouro. Pague-se primeiro. Eu acho interessante você contando essa história, Salomão,
porque é difícil de acreditar hoje em dia quem possa guardar dinheiro. Isso é uma regra, isso é uma educação que poucas famílias conseguem passar para seus filhos. E o ganhar pouco e fazer muito é mais difícil ainda, mas é possível. E a minha pergunta para ti é o seguinte: como você consegue colocar diante das famílias a educação financeira sem as barreiras digamos, da falta do conhecimento, da falta do prazer em guardar dinheiro? Como é que você leva isso para a família? É muito difícil. Você tem toda a razão, é muito difícil. Você tem hoje as famílias, na hora que sentam para tomar um café, que poderia ser um momento de conversar, do almoço, o celular está presente, você já perde o tempo ali. Tem também um conflito intergeracional, né, que às vezes o jovem já não quer ouvir mais as pessoas mais experientes. Então, não é fácil. Depende de uma força de vontade e de conseguir colocar o sonho. Eu estou falando do sonho no sentido bem abrangente. O sonho, por exemplo, meu sonho era uma necessidade básica, ter um banheiro, mas era um sonho para mim. Mas o sonho pode ser fazer uma faculdade, fazer uma viagem, comprar o seu apartamento, enfim, ter a sua empresa, construir a sua empresa. É só a partir dos sonhos, de envolver todos nos sonhos, mas não é fácil, não é? Depende de muita habilidade, depende de criar espaços de conversa, de confiança, de ter a autoridade do exemplo, né? Porque, veja, um pai que vai falar em casa, que precisa economizar e guardar, se esse camarada consome o dinheiro dele todo em baldes de cerveja para mostrar poder, o filho e a família vai fazer. Ele quer que eu poupe, mas ele está consumindo lá. Não quer dizer, porque talvez tomar a cervejinha também faz parte de uma necessidade básica do ser humano, da vida. Nós não estamos falando de não tomar uma cervejinha, mas os excessos. Então tem que começar com a autoridade do exemplo, que não é fácil também. Você me pergunta e eu realmente não tenho essa fórmula mágica. O que eu digo é assim... Esse é um bom exemplo. É diálogo, é conversa, é autoridade do exemplo. Salomão, eu falo isso muito porque a impressão que eu tenho hoje é que a sociedade te empurra para o consumo e não para a reserva. É verdade. Você não vê hoje ninguém te pedir para você economizar. Ninguém fala em economizar. Economizar parece uma palavra negativa, parece uma palavra vamos dizer assim, dos antigos. Aqui economizar o quê? Eu só vou viver uma vez, não sei se amanhã eu tenho vida, vamos gastar tudo que eu tenho hoje. E aí eu vejo o produto do consumo sendo empurrado para você todos os dias e toda hora. Tanto é que já foi feito esse levantamento, as gôndolas dos mercados, elas mudaram o comportamento para justamente te empurrar na hora que você está esperando para pagar na fila do mercado, as guloseimas. Então você fica ali pé da vida, que você está 1 hora, 2, mas você pode ver que ali tem biscoitinho, ali tem batatinha, ali tem amendoim, mas nunca nada daquilo que o teu cérebro possa repulsar. Não, pelo contrário, ele vai te acrescentar ali para você ficar calminho, para você olhar, não, vou levar esse biscoitinho. Às vezes você nem quer levar, mas você está ali e está sendo empurrado. E aí eu vejo que a sociedade te empurra para o consumo desesperado, é um consumo assim, desenfreado, melhor dizendo. E o que a gente pode ter de políticas públicas voltadas para isso, Salomão? Quais seriam as suas propostas hoje? Você tem um livro que você muito bem disse aqui, são regras comportamentais de educação financeira, mas que pouca gente tem acesso. A gente está num canal aqui público, né, de um podcast, levando para essa sociedade como é que ela pode mudar isso. Porque a todo instante você recebe proposta de empréstimo consignado, você recebe cartão que você não pediu, você recebe proposta, olha, você não quer trocar o seu pacote de dados? Ninguém joga para perder. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém diz que nessas propostas, nessas ofertas, que é para você economizar. Muito pelo contrário, tem sempre embutido um lucro ali. É verdade. E aí, o que a gente faz para poder mudar o comportamento? Que políticas públicas a gente implementa? Só a escola? A escola é a base porque a crise na família
não é? Porque o ideal é a família, mas vivemos crise nos relacionamentos familiares. Então, sobra a escola. Claro que também a gente não pode colocar a escola como responsável por tudo, mas a tese da educação financeira nas escolas vai ajudar muito. Vou fazer uma analogia com a questão ambiental. Ontem participava de um debate ambiental muito legal. Uma escola onde as crianças foram fazer um trabalho sobre o meio ambiente e que elas, com o trabalho, mostraram no resultado do trabalho a compreensão delas da importância de preservar o meio ambiente. Então, é o ambiente da escola que tem metodologia, tem um espaço. Então, a escola é uma... Mas nós precisamos também das outras entidades, das igrejas. Eu, por exemplo, tenho me colocado à disposição de igrejas para fazer palestras, não é? As igrejas hoje têm uma importância social muito grande. Muitas delas são a base de muitas pessoas. Agora, também nós devemos estar sempre falando, e eu sei que isso é muito pouco em relação a toda essa carga consumista, e o livro fala também sobre o consumo consciente. Nós temos que estar mostrando o seguinte: o consumo exagerado, ele te tira de você do ser. Você passa a ser aquilo que está fora de você, né? A gente costuma dizer, o investimento no seu interior é seu e você leva para a vida toda. Aquilo que você é dominado por esses estímulos exteriores, você paga um preço. E alto. Um preço e alto. Você paga um preço com o seu corpo, porque você consome mal, consome besteiras, que depois você vai pagar um preço enorme, que impacta a saúde pública. Você paga um preço no final da sua vida, porque se você não se prepara para a aposentadoria, eu acabei de contar a história do colega bancário, você lá na frente vai pagar esse preço. Não pense que... não, eu costumo brincar que nós gostamos muito do Zeca Pagodinho, da música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é legal pra gente cantar. Para viver, não. Para viver, você tem que ter uma visão. Eu, nas palestras, costumo perguntar assim aos jovens: você já pensou como é que você quer chegar aos 60 anos? É uma pergunta que eles não entendem e difícil realmente de entender. Mas é uma pergunta importante, porque ele pode se preparar para chegar aos 60 anos, onde ele vai ter uma renda menor. Se ele se preparar, ele pode ter uma renda maior também. Ele vai ter mais gastos com saúde, então ele pode ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem que falar muito, tá orientando, tá conversando, tá dialogando, tá dizendo para aqueles que acham que isso tudo é impossível, quer dizer, não é possível. Quando eu cito o meu exemplo, claro que para fazer o banheiro eu deixei de uma festa, eu deixei de comprar uma roupa, talvez eu tenha deixado até de comprar uma carnezinha melhor lá para papai, para mamãe, para gente. Por quê? Porque eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. Sim. Né? Sim. Então, e é claro que na medida em que você percebe isso, você se prepara mais, você busca se qualificar mais, para você também ganhar um pouco melhor, tal. Isso tudo é animador. Agora, não é fácil, não é? Nós temos uma sociedade, outro dia eu escrevi um artigo sobre isso, o PIB do ter é difícil. É grande, e a gente tem o PIB do ser pequeno. A gente tem que aumentar o PIB do ser, que é aquilo que é nosso, não é um material, não é uma roupa, não é um carro, mas é aquilo que está dentro de você, a sua preparação. E nessa preparação está incluída a preparação para a sua vida futura, né? O jovem, talvez esse mundo tantos problemas de descrença, de falta de liderança, essa coisa toda, faça com que o jovem, principalmente, ele deixe de acreditar muito nas coisas assim do futuro. Ele quer viver ali, né? O momento. Exatamente. Mas lá na frente paga um preço. Mas a gente tem que estar sempre conversando, dialogando. As palestras que eu faço, eu fico muito feliz. Esses dias encontrei uma funcionária até de uma drogaria. Eu nem me lembrava mais dela, me chamou pelo nome e disse: olha, o senhor mudou a minha vida. Eu falei: como? A palestra que o senhor fez para mim na escola, eu entendi o que o senhor estava querendo dizer, e hoje
ela me contando, uma trabalhadora. Já tenho a minha casinha, Olha a que minha legal. condição de vida. Então, é um esforço, é tipo, né, Davi contra Golias, Sim. porque O a sistema força do sistema, é você grande, disse agora, é muito grande, é. mas ele é perverso. Ô, Salomão, eu falo isso para ti pelo seguinte: em últimos estudos que nós tivemos aí, de uns tempos para cá, nós notamos a mudança do comportamento na sociedade, e aí eu vou trazer para o Brasil, né? Você pode me corrigir caso eu esteja errada, obviamente. Mas o que a gente vê nos últimos 10 anos é que a sociedade ela encaminha para um lado abaixo da linha da pobreza. Porque antigamente você tinha o pobre, a classe média, a classe alta. Hoje nós temos o miserável, que é abaixo do pobre. Nós temos o pobre, a classe média ínfima, muito esmagada ali numa linha muito tênue. Nós temos o rico e nós temos os super ricos. Esse miserável, hoje, ele quase sobrevive, ele não vive, porque ele vive abaixo da linha da pobreza e, quiçá, com o que ele sobrevive de venda de catalatinha, papelão, reciclado. Como é que eu vou levar para esse cara do miserável, como é que eu vou falar para essa pessoa sobre educação financeira? Esse é muito difícil, porque ele Está desacreditado. ele está desacreditado e ele está numa sobrevivência que a própria constituição física dele, os alimentos que ele deixou de ter na idade apropriada, que impede, né, ele de até de ter intelectual. Isso é um problema do Brasil que nós temos, estava vendo hoje, parece que 1% da população tem 43% da renda, e, enfim, números desses. Nós estamos vendo, você vai me permitir dizer aqui, o Congresso Nacional tem lá parece uma medida provisória do governo, onde o governo deseja, foi uma promessa de campanha, deseja tirar o imposto, tirar o imposto de renda, deixar de pagar o imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil. Sim. Uma professora, uma enfermeira, um motorista, até 5 mil. E a proposta do governo é compensar, aumentando um pouquinho a alíquota de quem ganha acima de 100 mil reais. Parece que são 140 mil pessoas no Brasil. 100 mil reais. E no Congresso está enfrentando dificuldades. Ora, vamos falar aqui. Ó, camarada que ganha 100 mil reais, ele não pode pagar um pouquinho mais para aquela professora, aquela enfermeira, aquele motorista deixar, porque ao longo do ano, tem esses cálculos, eu não estou com ele aqui na mão, mas ao longo do ano, aquele descontinho representa um valor. Claro. Então, essa desigualdade do Brasil, que está perpetuada aí, ela também ela dificulta esse trabalho da educação financeira, que tem uma importância para o país. O Brasil hoje é um país que tem pouca poupança. Nós poupamos pouco, por várias razões. Outros países têm uma poupança maior. Quando o país tem uma poupança maior, ele tem recursos para fazer investimentos em infraestrutura, aqueles investimentos que vão gerar, são projetos estruturantes, que vão gerar melhores condições para a economia. O Brasil tem essa dificuldade porque nós não temos essa característica, né? Mas essa desigualdade, ela é muito, sabe, ela é muito cruel. Nós temos que lutar. Nós que estamos na vida pública. E, Flávia, muita gente não entende isso. Outro dia eu falava sobre isso. Uma pessoa que ele ganha acho que 10 ou 12 mil reais. Ele, não, peraí, não é assim não. Ele não entende. O governo não está mexendo com ele, não. Pelo contrário, vai até beneficiá-lo, porque se você tira o imposto de renda, quem ganha até 5 mil, no efeito cascata, quem ganha 10 vai ter uma reduçãozinha também pequena. Ele vai aumentar lá em cima o camarada que ganha 100 mil. Mas ele não compreende. Você vê esse problema também da desinformação na nossa sociedade, né, que nós estamos vivendo.
É uma sociedade com essa desigualdade que vai criando situações onde até essas pessoas que têm essa renda fabulosa, elas às vezes têm que viver escondidas. Em Miami, eu tenho, por exemplo, empresários conhecidos que vivem em Miami. Levaram a família, o Brasil não está bom, eu estou em Miami, vamos lá em Miami. Mas tem uma responsabilidade delas também na gente dar melhores condições mínimas, dignas de vida às pessoas. Você fala muito, Salomão, dessas suas palestras, né? Me fala um pouquinho, como é que elas são direcionadas para escolas, sociedade comum, empresas, como é que elas são? A gente faz de acordo com o público, não é? Se você vai fazer uma palestra para a família, se você vai fazer palestra para jovens. Eu gosto muito de fazer palestra para jovem, porque é no jovem que você tem mais facilidade de plantar uma sementinha e ela florescer, né? Mas agora mesmo nós vamos lançar o livro na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Se interessou, eles têm um programa lá nesse campo de educação financeira. Vamos lançar lá. Mas eu faço em empresas, estou à disposição. E faço isso, é importante dizer que eu faço isso gratuitamente, pelo prazer, como se aquilo, aquela empresa, aquela universidade, aquela escola está me dando uma oportunidade de mudar a vida de um jovem, de um trabalhador, que seja. Uma vez tem um rapaz casado e ele falou, olha, assisti sua palestra, foi uma maravilha. Eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher, discutimos lá e acabamos reduzindo custos em casa. Ajudou muito a minha vida. Que legal, eu acho importante. Porque o dinheiro, quando a gente fala do dinheiro, a gente não está falando do dinheiro no sentido de ficar rico, do dinheiro. Não, é do dinheiro para viver com dignidade. Essa é a minha proposta. Inclusive, alerto, está aí só para a história do dinheiro fácil. Eu tive experiência como gerente da Caixa, e eu digo isso no livro. Boa parte dos ganhadores da loteria, a vida ficou pior do que antes. A vida de quem ganhou na loteria ficou pior do que antes. Ficou pior. Mesmo milionário. Por quê? Não soube lidar com dinheiro. Exatamente, porque o importante é você ir se educando financeiramente para você evoluindo. Quando, de uma hora para outra, aparece aqui um volume de recursos, o cara gasta tudo de uma vez. Gasta tudo. Eu vivi isso. Eu falo no livro de experiências vividas, não é do dia a dia, de vivência, não de ideia, não. Como agora, a gente está vivendo um problema seríssimo com essas bets. Sim, eu ia chegar lá para falar sobre isso. Isso é criminoso, Flávia. Eu ia te perguntar sobre isso. Porque a gente hoje, você já antecipou, Salomão, que isso é criminoso, mas a gente hoje tem uma regulação e uma regulamentação pelo governo federal de empresas de apostas online. Quer dizer, você tira do famoso tigrinho, o jogo do tigrinho, que leva ainda muita gente ao suicídio, ao endividamento, ao superendividamento, mas a aposta online não. O que você fala sobre isso, Salomão? Pois é, eu quando falo disso, algumas pessoas até dizem, mas você é da Caixa Econômica, tem as loterias. Mas eu explico o seguinte, a loteria e até o jogo do bicho. Estou falando aqui de algo que não é regulamentado, mas está aí na vida. Você joga e aquilo tem uma expectativa, não é para mais tarde, no outro dia, não é na hora diretamente. As bets, você está ali na sua frente, né? Nós somos jogadores. Aliás, existe uma estatística que diz o seguinte, aonde o jogo não é regulamentado... Onde se joga mais? Não. Aonde o jogo não é regulamentado, 1% joga clandestinamente, porque ele tem o vício e não tem jeito, 1%. Quando você regulamenta, a compulsividade vai para 5%. 5% de uma família com 4 pessoas, você atinge 20% da sociedade. Não é? Sim. Então, as bets estão aí, elas entraram... Olha, é tão vergonhoso para o Brasil que o primeiro momento que elas entraram, elas não pagavam nem imposto nenhum. Nada. Olha que país é esse, onde tem a pobreza, o miserável que você disse agora, e os donos das bets entraram sem pagar tributo nenhum. Foi preciso... Que país é esse?
Foi preciso dar um erro para poder voltar. Agora, a meu ver, a regulamentação ainda falha. Nós temos que ter uma regulamentação mais dura, mais séria, para poder entrar. Quem tem condições de entrar, só quem tem condições, e um percentual. Eu digo no livro isso. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar. Eu sou competitivo, eu gosto. O que tem que fazer quem gosta? Ele tem que aprender e ter o hábito seguinte. Qual é o problema do jogo? O jogo é o seguinte, você joga, aí você perde. Você, se não, eu perdi agora, não vou ganhar daqui a pouco. Aí você joga mais, joga mais. Se você ganha, estou ganhando, vou ganhar mais. Esse é o problema. Então, você tem que estipular um limite, dizer, a partir dali, meu amigo, você não pode jogar mais não, acabou. O livro, eu faço a sugestão para que as pessoas se eduquem. Mas a legislação brasileira, de onde tem jogo, ela tem que impor isso. Alguém vai dizer assim, mas ele bula daqui, bula dali. Tá bom, mas também não vamos ficar só trabalhando com essa ideia da bula. Nós temos que buscar, né, já que é uma realidade da sociedade, do jogo e tal, estipular um percentual. Bateu aquele percentual, esquece. Chega. Você sabe que as famílias, temos aí números, estatísticas mostram, famílias endividadas com esses jogos, perdendo vidas. Isso. Que leva ao desespero, né? Então, tem que ajustar essa regulamentação. Os próprios cassinos que estão para chegar no Brasil têm que se chegar, com uma regulamentação bem séria, bem dura, para que aquilo seja um divertimento, não seja uma tragédia. As universidades americanas fizeram um estudo sobre isso, sobre o jogo, inclusive sobre cassino. E essa coisa mal feita de regulamentação, inclusive, nos Estados Unidos, leva a aumento do suicídio, aumento da depressão, aumento de violência contra a mulher, contra a criança, acidentes de trânsito. Então, naturalmente, na sociedade, essa coisa do jogo, nós gostamos do jogo, faz parte da nossa vida, mas tem que ser regulamentada com muito rigor. Eu te fiz essa pergunta, Salomão, sobre as bets, porque isso é um comportamento novo, né? O superendividamento novo da sociedade. Elas chegaram tem muito pouco tempo, quiçá mais que 2 anos. E elas se comparam, para mim, a um vício de uma cocaína, o vício de um álcool, que as pessoas viciadas nisso daí, elas tendem a se superendividarem. E hoje, em algumas faculdades e alguns consultórios, você já tem tratamento terapêutico para superendividados. Nós temos setores hoje da Defensoria Pública de superendividados. E isso você está vendo à baila depois de um país quebrado de uma pandemia. Qual é a perspectiva desse superendividamento? É ele diminuir ou crescer no seu ponto de vista? Olha, nós somos jogadores, de um modo geral, como eu falei, a estatística de quando não legalizado 1% é compulsivo, legalizou vai para 5%, uma família se envolve 20%. É legislação dura, rigorosa, que impeça, né, os excessos, e muita conversa, muito diálogo, muita conscientização, né? Aquele cidadão que, coitado, trabalha, ganha o dinheiro dele suado, entrega. Quem são os donos das bets? São donos internacionais ou alguns famosos do Brasil, que estão milionários, talvez bilionários. Para você pensar isso. E também dados que podem ser mostrados, que é o seguinte, porque a gente sempre acha que vai ganhar, né? Sim. Os dados mostram que o que ganha é um percentual pequenininho, a maioria perde. É regra. O estudo, por exemplo, das bets, dos jogos de futebol, por exemplo. As bets, elas estudam detalhes para dar o percentual lá. Você que é cidadão comum, você diz, meu time é bom, vai ganhar, ou não, está entregando dinheiro. De graça. De graça, do seu suor, da sua família, porque você, muitas vezes, permita falar-se dessa maneira, claro, né? Talvez quem esteja nos assistindo aqui, você quer ficar rico de uma hora para outra. Sim. Isso não acontece. E quando acontece, exemplo dos ganhadores da loteria, a vida, não todos, mas uma parcela, a vida ficou pior. O ideal é você se preparar, você se qualificar, você
e fazendo a sua pequena poupança, vai crescendo, vai qualificando. Aí você pode fazer o seu negócio, daqui a pouco você tem condições de viver melhor, de usufruir melhor da vida, mas de forma consistente, né? Forma consistente. É difícil, Salomão, você tratar hoje de um comportamento que a própria sociedade não aceita, né? Que é o comportamento de você não gastar a mais, não gastar além daquilo que você ganha, né? Hoje você assiste muita gente aí passando do limite das suas economias por uma questão apenas de afirmação social, poder, né? E necessidade plena de consumo. Tendo em vista o que a gente convive hoje na nossa sociedade, você acha que é possível reverter esses quadros dessas pessoas compulsivas? Olha, eu vou fazer uma outra abordagem aqui, que é a seguinte. O Daniel Kahneman, que é um grande economista, já falecido, prêmio Nobel de Economia, psicólogo, um estudioso, cientista, ele colocou as pessoas dividindo em dois grupos, né? Nós temos em nós o sistema quente e o sistema frio. O que é o sistema quente? Quando você decide por emoção e por intuição. O sistema frio, quando você decide por racionalidade. Nós temos os dois, mas um predomina, né? Quem tem o predomínio do sistema quente, que decide por emoção ou intuição, às vezes aqui na cabeça, não, eu tenho que olhar aqui, eu tenho que analisar melhor, mas ele não analisa porque aqui está dominando, é dominante o sistema quente. Uhum. Então, a gente precisa que as pessoas, o livro propõe isso, que as pessoas se reflitam, como eu sou, né? Não é bom a gente saber como a gente é? Pessoal, você na vida, você às vezes é uma pessoa, como a gente chama assim, uma pessoa estourada, que briga, então ele precisa saber disso para ele saber se dominar. É a mesma coisa nas finanças. Se ele decide por emoção e por intuição, porque a intuição, eu tenho intuição porque a intuição o que é? A intuição é o que ele viveu, ele acha aquilo que ele viveu no passado, que é aquilo que vai acontecer. Só que o momento é outro. Então, o primeiro ponto é as pessoas se identificarem. quente ou frio? Se predomina em mim o sistema quente, de decidir por emoção e por intuição, aí tem, no livro tem a sugestão, né, de alguns hábitos para ele Se identificar. E se defender de si próprio, se podemos dizer assim, né? E tem uma outra questão, que é a questão circunstancial das pessoas. E aí vou falar de coisas da vida das pessoas. Por exemplo, um pai que se dedica demasiadamente ao trabalho ou, às vezes, vou usar aqui uma brincadeira, está pulando o muro, está pulando a cerca, ele fica com um sentimento de culpa e tal, e o que ele faz? Ele pega o dinheiro dele e compensa, dando presente. Opa! Nós, quando às vezes estamos assim angustiados, estamos às vezes numa situação assim meio, sabe, autoestima baixa, tal, muitas vezes nós compensamos comprando, gastando. Nós, quando vamos para a comparação com as pessoas, porque às vezes tem um vizinho, eu vejo isso com meu filho, eu tenho um rastro de taxa, o Pedro, e aí às vezes ele fala do vizinho, não, mas o fulano, meu amiguinho, tem 7 livros disso aqui, porque ele está olhando, ele está comparando. E muitas vezes é a criança e a família, né? Uhum. O vizinho é assim, eu tenho que ser também. O vizinho tem um poder aquisitivo, você não tem, mas você quer ser igual porque quer manter o padrão. Você também vai para o consumo exagerado. Então, a perspectiva do livro, o que a gente busca abordar é as pessoas se entenderem. E neste caso, aí sim, exige um tratamento. Das pessoas perceberem, peraí, por que eu estou... Essa coisa, estou levando tanto presente para o meu filho, mas por que? Será que... Ou eu estou indo nas lojas, comprando bolsas, comprando... O que está na minha cabeça? O que eu quero compensar com isso? E aí a psicologia ajuda muito. A gente tem que ter, sempre dizer e ter a coragem de estimular as pessoas a fazer tratamento psicológico, a fazer análise, essas coisas assim que fazem as pessoas se compreenderem melhor, né? Ajuda, enfim, você lidar com esse mundo. Porque o que você falou, a força do mundo, né?
como diz a psicologia, o holo maior, que é o mundo, acaba dominando o holo menor, que somos nós, né? Exatamente. E ter essa força, porque o mundo, esse mundo capitalista, esse mundo que só quer consumo, ele não tem compromisso, nem com o futuro. Não, imagina. Ele não tem compromisso com nada. Então, para ele é aquele momento, é a venda. Até as metas que são impostas aos trabalhadores das lojas, dos bancos, levam a isso. Tem que vender, tem que vender, tem que vender. E você que é cidadão tem que compreender tudo isso, buscar essa compreensão para saber lidar com você. Você é a pessoa mais importante. Não é a roupa, não é nada. É você que é a pessoa mais importante nessa vida aqui, né, Flávio? Sim. Salomão, você falava do Daniel, né? Que ele tinha o quente e o frio. E no seu livro você faz uma chamada para que você possa se identificar, né? Se achar como o quente e o frio da sensação do consumo, né? No caso, entre aspas, do comportamento, como você se sente. E como você controla sendo quente, sendo impulsivo, sendo aquela pessoa? Tratamento, obviamente, né? Mas e quando a sociedade toda te empurra para aquilo dali, mesmo você querendo dizer não, você tem que lutar mais ainda. É difícil. É difícil. É difícil. Falar de educação financeira hoje é quase uma repulsa, porque quase ninguém quer escutar aquilo que dói realmente na realidade. Você acha que não vou dizer o brasileiro em si, mas você acha que a humanidade hoje, ela está disposta a mudar? Olha, eu vou citar aqui Augusto Cury, que eu gosto muito, né? Também. Dos livros do Augusto Cury, que ele diz o seguinte: a grande luta nossa Contra nós mesmos. é deixar de ser plateia e ser palco. Porque quando você é plateia, você é dominada pelo palco. Sim. A vida hoje está assim, né? Tudo que joga para cima da gente é para Pra gente ser plateia. a gente ser plateia. E essa é uma luta. O livro faz algumas sugestões práticas. Por exemplo, se você predomina o sistema quente, que é chamada decisão por emoção, por intuição, você tem uma promoção, não, compre no outro dia. Ah, mas vai terminar. Se terminar essa, vai ter outra. Mas você tem que se educar para isso. Porque quando você sai dali, chega em casa, talvez você pense, tem umas perguntas também assim, né? Promoção. Estou falando de promoção que estimula muito. Pergunta: eu preciso? Eu posso? É prioridade? Tem um vídeo do Banco Central, dois jovenzinhos, muito interessante, né? É muito orientador. Um jovem entra, vai passando e vê um tênis lindo, e ele se apaixonou pelo tênis, entrou na loja já, e quanto é, mas parcelado? Ah, então, parcelado eu pago. O colega dele olha para ele e tal. Aí diz assim, pergunta para a vendedora: mas se eu pagar à vista, tem desconto? Claro, tem desconto. Aí ele fala: se eu quiser comprar, eu compro, porque eu tenho dinheiro. Ah, mas você... E aí, esse mais impulsivo compra o tênis. Uhum. Ele chega em casa, e aí ele vai botar no guarda-roupa dele lá, só que ele tem muitos tênis. Na verdade, ele precisava de uma camisa para uma festa. E ele não tinha a camisa que ele queria. Por quê? Ele foi tomado por aquela plaquinha de promoção, tênis. Então, é um esforço. Agora, então, você fazer essas perguntas. Preciso? Eu posso. É prioridade na minha vida? Né? Outra coisa, anotar os gastos. O cartão de crédito, se você anotar, você estipular o seguinte: eu vou gastar desse mês X, você vai anotando. Quando você não anota, tudo é possível. Sim. É mágico o cartão de crédito. Agora, se você anota, aqueles que conseguem desenvolver, é um pouco mais difícil, um orçamento mensal, porque ele coloca ali: vou gastar esse mês, posso gastar isso com roupa, isso com passeios, isso com alimentação fora de casa, porque a alimentação fora de casa também é um estímulo enorme, né? Muito. Eu, por exemplo, adoro comer fora de casa, ter um restaurante, só que isso tem um custo altíssimo. Então, tudo isso te ajuda a você se educando. Não é fácil, tá? Eu diria que é como o exercício físico que você, no primeiro momento que você faz, dói o corpo, mas depois você sente bem.
Assim, é bem das finanças. Vai doer, você, pô, deixei de comprar, eu queria tal, tão bonito. Mas depois você, opa, deixei de comprar, mas eu tenho um dinheirinho guardado aqui. Se eu ficar desempregado, eu tenho onde tirar. Se aparecer um problema de saúde, eu tenho onde tirar. Esses exercícios mentais que vai te ajudando na educação financeira, mas tem que ter vontade. Claro. A verdade é essa. Claro. Porque senão você tem todas as desculpas para dar, para se endividar. Tem todas as desculpas. Eu costumo dizer o seguinte, a gente só dá um passo até onde a gente pode, maior que a perna a gente cai, né? E esse é o problema do endividamento, né? Você se encanta pelas promoções, você se encanta pela elasticidade do limite do cartão de crédito e aí, de repente, quando você vai ver, você está com um rombo no seu orçamento terrível. Eu falo isso, Salomão, porque não o cartão de crédito, mas hoje os idosos estão sendo vítimas constantes de empréstimos consignados. E eles, como já têm uma experiência de vida, eles ficam até com vergonha de dizerem que estão super endividados. Por quê? Porque eles estão comprometendo quase que 70%. Mas não pode por causa da lei, a lei não permite. Mas se você prestar atenção, eles têm a aposentadoria do INSS, está ali no outro trabalhinho, ele está com o INSS todo comprometido de empréstimo consignado e o outro ali ele já fez outras contas, outros compromissos. O que a gente pode extrair disso daí? O que a gente pode dizer para esse idoso? Nós temos que dizer para o idoso e para a família, porque hoje um dos grandes problemas é a família do idoso. Sim, que explora, que pega. E dizer para o governo também, o governo muitas vezes para agradar, para fazer um gesto... Aumenta bacana, a margem, limite. Aumenta a margem. Eu me lembro, o gerente da Caixa, a margem de comprometimento, que a gente chamava comprometimento mensal, 30%. Hoje, a margem está mais de 50%. Isso é criminoso. O Brasil institucionaliza um crime contra os idosos. Aí vem a pressão da família. Vem a pressão da família. Então, primeiro, a gente tinha que lutar para reduzir. Eu sei que isso é uma medida impopular, porque todo mundo que está lá, ele quer, porque estou precisando. Só que ele não entende que ele está precisando naquele momento, só que depois a capacidade mensal dele é reduzida. Vou te contar um exemplo, uma palestra que eu fiz na universidade em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis. Fiz a palestra, no final, uma senhorinha me procurou, aí eu queria falar com o senhor. Falei, estou terminando aqui de cumprimentar, vou falar com a senhora. Essa senhora, ela tinha uma renda líquida de R$5.000. Aí ela disse, agora minha renda líquida é R$1.500. Mas como? A minha filha e o meu neto compraram um computador, compraram isso, compraram aquilo, compraram não sei o quê. Endividaram. Eu não consigo mais comprar os meus remédios. E Flávia, veja, eu estava fazendo uma palestra, o que eu ia dizer para ela? Eu não poderia dizer para ela, chega em casa e diz para sua filha que agora você não pode, mas por quê? Eu não sei como é o comportamento da filha, do neto, tem tragédias aí. Sim. Eu disse para ela, a senhora tem uma pessoa de confiança sua, procure um parente e conte essa história para ver como vai. Porque eu posso dizer para a senhora, chegar para sua filha e para o seu neto negar, mas talvez possa ser um problema para a senhora. Então, reduzir essas margens, fazer com que esses bancos, eles olhem o contra-cheque, não deem esse empréstimo sem olhar o contra-cheque. Porque, na verdade, também vai no contra-cheque e o governo aumentou a margem. Isso é criminoso. Sim. Agora, o idoso, ele sofre muita pressão da família. Você veja, ele está idoso, ele está na casa dele já num conflito, de um modo geral, com dificuldade na relação intergeracional. E aí, como é que nega para o neto o computador, o brinquedo? Precisa ter muita compreensão da família. Sim. Por isso, quando eu faço palestra para os idosos, você sabe, quando eu fui deputado, fiz a lei do acompanhante para os idosos dos hospitais, fiz a lei dos assentos que os bancos têm, porque o banco não botou aquele assento ali nas agências, por bondade não, foi uma lei minha que a Febraban quis tornar inconstitucional, mas o desembargador Silvio Capanema, que morreu agora na pandemia, né? Sim. Ele disse, olha, realmente o deputado Salomão não pode fazer lei para o sistema financeiro, mas ele fez uma lei para
para os bancos tratarem com o mínimo de dignidade os idosos. Então, eu sempre faço palestra para os idosos, mas eu peço sempre o seguinte, leve alguém da família, porque se você fala só para o idoso, coitado, ele até sofre mais, porque ele chega em casa, como é que ele fala? Eu digo, leva alguém da família. É uma questão... Você sabe que pelo Estatuto do Idoso, hoje o Ministério Público é o responsável por acompanhar, né, que você pode denunciar e tal, mas existem problemas familiares, dificuldades, a gente precisa muito da conscientização, né? Claro que criar mecanismos de defesa desse idoso. Um dos mecanismos, a meu ver, eu sei que é impopular, a gente que está ouvindo aí não vai gostar, é reduzir essa margem, porque o nível de endividamento é muito grande. E nós temos um disparate muito grande, porque são os jovens e os idosos, os mais endividados, né? A balança hoje ela fica com o hiato aqui da sociedade economicamente produtiva, né? Que está tentando se manter, mas que já começa com o jovem de até 24 anos super endividado e os idosos com essas margens de consignados que tomam quase que a totalidade dos pagamentos, dos salários. As dívidas, e é importante dizer isso, né? Eu sei que alguém vai dizer, não tem como, eu tive que fazer a dívida, e a gente entende, mas tem muitas dívidas que vêm de comportamentos supérfluos, a verdade é essa. Mas a dívida, Flávia, faz muito mal. Você que está aqui nos assistindo, a dívida faz você dormir mal. Nem dormir. Faz você no trabalho não produzir, porque você está ali trabalhando, mas meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Então, a dívida ela é nociva e ela leva à depressão. Nós temos aí um estudo de um elevado nível de depressão vinculado ao derivado de dívidas das pessoas. Qualquer um de nós que às vezes tem uma situação na família, faz uma dívida, você fica... Né? E mesmo aquela dívida que quem faz a dívida faz para um empreendimento, que eu também digo isso no livro, você tem que analisar bem esses empreendimentos. Estava hoje conversando com um colega bancário e ele dizia, olha, muitos colegas saem no chamado PADV, né, que é aquela plano de demissão voluntária, onde a turma ganha uma quantidade de salário, aí ele vai fazer um negócio dele, realizar a vida dele. Ele não tem experiência naquele negócio, ele não analisou bem, e aí ele perde aquele dinheiro e ainda fica endividado e a vida fica pior. Então, fazer uma dívida tem que ser bem analisado, bem estudado, né? Mas isso depende de educação financeira, de esforço e de vontade de conhecer essa coisa de como o dinheiro mexe com a vida da gente. Eu e o meu partner aqui, o Pietro, que mandou um abraço para o senhor, não teve hoje chance de estar aqui por questões de saúde. A gente fala muito da questão da educação, né? A educação é a base de tudo. E hoje você não vê essa evolução da educação tratando por esse viés da educação financeira. E você chega a uma certa idade que você olha para trás e veja assim, poxa, se eu tivesse essa orientação lá atrás, talvez eu não tivesse feito isso. Se eu tivesse essa orientação... Eu falo isso porque às vezes a gente passa por essas experiências, Salomão, e olha para trás e fala assim, cara, se eu tivesse alguém que me alertasse para eu não fazer esse tipo de investimento, talvez eu não perdesse tanto dinheiro. Só que hoje, eu volto a te colocar isso, é impossível você pensar assim, porque tudo só te move para frente, só te empurra para lá. Vai consumir, vai comprar, vai consumir, vai comprar, vai apostar, vai jogar. E essa onda de vai consumir, vai apostar, não dá tempo de você olhar para trás e falar assim, cara, peraí, deixa eu parar para pensar. Olha, e vou fazer um comentário aqui sobre os coachings, né? Aqui eu respeito muito e tal, mas você sabe que tem uma grande maioria que fala do empreendedorismo, empreender. Só que do outro lado, muitas vezes tem uma pessoa que fica animada em empreender, mas não está preparada. E ela quebra. Isso está nos números aí da economia, você vai analisar empresas que começam e em um ano terminam, é uma quantidade enorme. Mas você me lembrou que uma palestra que eu fiz na cidade de Porciúncula, numa escola, e depois da palestra veio um menino me procurar e disse, olha, se eu tivesse assistido a sua palestra antes, a minha vida seria diferente. Um jovenzinho. Eu não entendi bem o que era, porque era muita gente para conversar e tal, mas eu achei interessante ele dizer isso.
Se eu tivesse assistido sua palestra antes, a minha vida seria diferente. Porque, né, eu costumo dizer, e gosto muito de dizer isso, porque na Bíblia, as orientações de Salomão na Bíblia, eu acabo que por causa do nome de Salomão, eu ganho o livro de Salomão e leio e tal, enfim. E ele diz o seguinte: você precisa ter conselheiros, mas bons conselheiros. Sim. Você tem que saber escolher os conselheiros. Sim. Porque muitas vezes, Flávio, você está com aquela ideia certíssima, na tua cabeça aquilo é perfeito. Mas se você submete a alguém que você confie, vai dizer, pô, olha, vai bem assim não, tem esse outro lado. No empreendedorismo, isso acontece muito. Se você não tem um conselheiro que acompanhe, que olhe, você endivida a sua família e... Você quebra. Hoje eu tive um relato disso, onde eu fui visitar um amigo bancário e ele me relatava isso de um colega que saiu, né, num PDV e montou um restaurante que era uma maravilha, um bancário meteu com um restaurante. Levou um golpe, piorou a vida dele, está endividado. Então, mas o que a gente quer, Flávia, na verdade, nessa ideia de educação financeira, é que as pessoas dominem o dinheiro e o dinheiro sirva para fazer o bem às pessoas, sim, às famílias, a um jovem que está construindo a sua vida, as mulheres que precisam cada vez mais, né, ganhar na poupança a sua autonomia, a sua possibilidade das suas virtudes profissionais, inclusive, e o idoso, especialmente o idoso, porque ele está vivendo mais, mas com que qualidade? Né? Muito difícil. Muito então, difícil. A ideia do livro é essa. Eu sei que há muitas dificuldades, mas me sinto feliz de fazer a minha parte, né? Nas palestras, no livro que as pessoas podem ter acesso, está em possibilidade de compra também nos sites, né, de venda, na Amazon e todas as outras, e possa ajudar. Se a gente ajudar, eu costumo dizer, né, a gente diz, se ajudar uma pessoa, já estou feliz, se ajudar 100, se ajudar 1 milhão, estou mais feliz. Melhor ainda. Salomão, eu estava aqui, você estava falando, eu estava aqui pensando, nós temos uns atendimentos de idosos numa certa ação social lá em Copacabana, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, assim, muito em off, porque a gente estava querendo fazer um levantamento, qual era o tipo de violência que o idoso, porque você sabe que Copacabana é um bairro de muito idoso, né? E a gente estava fazendo, eu e um colega advogado, a gente estava numa ação social, a gente estava fazendo um levantamentozinho em off, para descobrir qual era o tipo de violência que o idoso poderia sofrer, ou que ele vinha sofrendo. E na conversa, assim, nos relatos, a maior violência era a violência patrimonial. Não era a física era o resultado da patrimonial, mas a patrimonial hoje é justamente isso que a gente acabou de falar durante esse episódio aqui, sobre a pressão da família por aquele idoso. Como ele não tem com quem morar, onde morar, ele está abarcado na casa de alguém, de algum familiar, ou um filho, uma filha, ou um neto. E aquele dinheirinho que ele ganha de aposentadoria, ele já está todo comprometido, mas não é com ele. Quando você falou da senhorinha que conversou contigo, que não tinha dinheiro para comprar os remédios, é mais ou menos isso. A gente ouve muitos relatos, mas a vergonha da pessoa em nos trazer essa questão do superendividamento, nesse caso do idoso, é muito grande. Porque ele entende o seguinte, cara, eu tenho experiência de vida, como é que eu cheguei nesse ponto aqui agora, né? E como é que eu vou explicar para os outros como é que eu estou vivendo? Eu estou de favor na casa do meu filho, mas eu tenho que contribuir, mas não contribuir com as despesas da casa, com o consumo irracional, muitas vezes, da casa. Porque a casa, ela entende que a pensão daquele idoso, a aposentadoria daquele idoso, ela é para o gasto supérfluo. Nunca, eu posso estar enganada, mas você nunca vai ouvir falar que, pega a aposentadoria do papai para comprar, para fazer compra dentro de casa, não. Ela vai pegar para comprar uma geladeira, vai pegar para comprar uma televisão, porque o financiamento para o idoso consignado, ele pode pegar empréstimo, e aí começa aquela bola de neve, E aí quando você vai ver a violência patrimonial para o idoso, ela é muito grande, só que ela não é relatada. E ela é maior na família.
Mas eu queria trazer duas informações aqui. A primeira, existe uma legislação hoje do superendividamento, que especialmente para o idoso coloca condições favoráveis para ele, vamos dizer assim, arrumar a casa, né? Porque também tem um problema no endividamento, Flávia, que vale para idoso, para todos, que é o seguinte: você fica endividado, as pessoas começam a ter medo de olhar a dívida. Sim. Tanto é que tem um capítulo aí que diz assim: tenha coragem De encarar. de encarar. Ele ficou com medo, aí ele tem uma taxa de juros do cheque especial altíssima, mas ele está com medo de ver, ele deixa lá. Ele tem uma taxa de juros do cartão de crédito e fica com medo. Hoje, essa legislação favorece muito ao idoso para renegociar, para isentar em alguns casos, né? Um dia a gente pode falar isso com mais detalhe. E, inclusive, os idosos que estão em casas de repouso, a legislação diz que a casa de repouso pode pegar até 70% da renda dele para manutenção, mas tem que deixar um percentual para ele administrar para a vidinha dele. Às vezes, na família, dentro da casa dele, ele já não tem mais isso. Não, não tem. E é difícil, você disse, é difícil dele tomar coragem de falar. Vai encarar. Tem que estar conversando. Mas volto a dizer, por isso que quando eu faço a palestra para o idoso, eu peço a alguém da família, seja para conhecer, seja até para ficar envergonhado ou envergonhada de estar abusando do seu idoso. É porque é um abuso mesmo. Claro, é uma violência, é um assinte, é uma coisa que você olha assim, você fala assim, meu Deus, eu conheço várias pessoas que do meu círculo próximo, que são idosas, né, que passam por essa situação e elas falam assim: Flávia, eu tenho vergonha de falar porque minha filha, porque meu filho, eu moro lá com eles, eu não vou causar problema, eu quero morar em paz, então eu deixo a minha aposentadoria para a gente poder pagar, comprar as coisinhas lá para casa. Mas, Salomão, eu quero te dizer que é um prazer, foi um prazer muito grande, é um prazer te rever, foi um prazer te entrevistar. Nosso episódio de hoje do Fala Pública Podcast já chega ao final e eu queria que você dissesse assim para a gente, o que você diria, Salomão, para aquele garoto lá atrás quando construiu o banheirinho? Eu sou muito grato a Deus, eu me considero assim uma pessoa privilegiada no sentido de Deus ter me dado a cabeça que me deu, a maneira de eu ver a vida, né, de ter gratidão à vida, gratidão às pessoas que passaram pela minha vida. Mas para aquele menino que, como eu, que hoje pode estar nos assistindo aí, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter força de vontade, a gente tem que ter sonhos. O livro a gente fala muito de sonho. E sonho é fundamental. Seja o sonho para atender uma necessidade básica, seja um sonho para ir mais além. O sonho nos move. O sonho faz com que você tenha a capacidade de poupar. Isso. Né? Então, tenha sonhos. Isso aí. O sonho move a nossa vida e nos anima. E eu, nas palestras eu digo assim, se você tem o seu sonho, pense nele todo dia. Porque quando você pensa nele, e aí comparado a você guardar o seu dinheirinho, você pensou no seu sonho, você já tem um pouco mais. Pensou no seu sonho, já tem um pouco mais de recursos. E aquilo te anima, aquilo produz. Eu creio até que produz alguma, no teu organismo, né, alguma dessas enzimas de satisfação, como produziu em mim nesse período que eu vivi essa luta para ter o banheiro que me deu tanta satisfação que eu lembro até hoje. Que legal, Salomão. Muito obrigado. E caso queiram te seguir, quais são suas redes sociais? Então, eu estou no Instagram e no Facebook, basicamente, pessoalmente como Newton Salomão, e também você pode ver por Educação Financeira e Consumo Consciente. Desse E é aquele desenho virado assim, chato, que eu já esqueci até o nome da letrinha aqui, que tem. Nesse momento ela tem até, se me permite o livro, Claro. eu deixei até lá a imagem do livro. Legal. Lá, vou até mudar depois, mas como lancei o livro, coloquei a imagem lá. É uma forma de você ver um pouco das coisas que a gente está fazendo. Obrigada, Salomão. Pessoal, siga-nos nas redes sociais. Instagram Fala Pública Podcast.
doutora Flávia Aguiar, doutora.Flávia Aguiar e Pietro Bernardes. Até a próxima. Fala Pública Podcast fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada.